Olá, maravilhosas! Depois da maternidade, o tempo deixou de ser só minutos, horas. Ele passou a ser presença, passou a ser memórias e encerramentos de ciclo. Como você tem vivido o teu tempo e os teus ciclos por aí? Meu nome é Paola Linhares e sejam bem-vindas a mais um episódio do meu podcast Isso Ninguém Conta. Sejam bem-vindas a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Débora. A Débora é mãe do Raul, é professora de yoga, designer de moda e cristaloterapeuta. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Paola. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Ajudando a Paola a acontecer esse podcast, né? E participando. Me sinto muito honrada. Eu fico muito feliz que você tenha aceito esse convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre maternidade, sobre os nossos filhos, os nossos aprendizados, sobre o tempo e... Como utilizar o tempo, né? Exatamente. Como a gente utiliza o tempo depois da maternidade, como muda, né? Essa percepção de tempo. Nossa, demais. Eu falo assim que a maternidade veio me trazer 1 milhão de aprendizados, né? E um deles foi o valor do meu tempo. Foi saber o quanto o tempo que eu tenho com o meu filho é valioso, é precioso, e o quanto eu tenho que escolher o que eu vou fazer, né? As coisas que eu vou fazer na minha vida, no meu dia a dia, porque o tempo que eu estou com ele é um tempo que não volta e é um tempo de... Eu falo que quando eu vejo ele, eu abraço, assim, ó, parece que preenche, né? Parece que recarrega a nossa energia, a nossa bateria, assim. Ver eles sorrindo, ver eles brincando, ver eles se desenvolvendo. E para isso, eu acho que a gente tem que estar bem presente, né? Demais. Porque senão as coisas vão tomando a gente, né? A rotina vai tomando a gente e a gente não se dá conta. E tem algo que, inclusive, eu comentei numa aula de yoga para mamãe e bebê, que foi algo que eu comecei a fazer depois que eu fiquei mãe, né? Me tornei mãe, que é justamente o quantas coisas a gente precisa fazer a mais, porque a gente precisa fazer aquela criança sobreviver, né? Logo que ela chega, né? Descobrir como fazer as coisas com aquela criança, porque a gente tá aprendendo tudo. E ainda desfrutar daquele tempo, né? E aí depois, né, que a gente, acho que entra numa, tipo, quem eu sou de novo, né? Se começa a se reconectar consigo, a gente ainda realizar o nosso trabalho, né? A nossa missão de vida, as funções da casa e ainda manter esse contato com a criança ali, né? Tá fazendo as funções com ele, tá ajudando ele a se desenvolver, tá cuidando, né? Trocando, alimentando e tudo mais. Então, é muitas mais funções que a gente tem que fazer no mesmo tempo que a gente tinha antes. Nossa, às vezes eu fico me perguntando, nossa, antes de ter o Mateu, tu tinha muito tempo, né, Paula? Tu tinha muito tempo e tu nem percebia como tu tinha tempo. Assim, porque parece que a gente dá conta agora de fazer tanta coisa. A gente faz tudo que a gente fazia antes e mais um monte de tarefas e a gente consegue. Uhum. Então, assim, eu acho que a maternidade nos traz, assim, esse valor do nosso tempo, né? De saber organizar de uma maneira melhor, mais eficaz. E eu também falo que isso me ajudou, inclusive, para o meu trabalho, sabe? Porque quando eu vou apresentar uma proposta de trabalho, fazer alguma coisa nesse sentido, que eu vou fazer um serviço, né, para uma empresa ou para uma pessoa,
Então, assim, o quanto eu vou dedicar do meu tempo para aquele trabalho, o quanto é valioso o meu tempo para aquilo. Então, quanto vale o teu trabalho, né? Quanto vale a tua hora, quanto vale esse momento que você está ali dispondo, né? Para o trabalho, em vez de estar ali com o teu filho, com a tua família, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma noção maior também do que é prioridade, né? Do que é prioridade e de que naquele tempo você está dedicado àquilo, né? E aí no outro tempo você está dedicado àquilo outro, né? Então a gente direciona melhor, eu acho, a nossa energia, a nossa atenção, né? Quando a gente não tá, assim, muito tumultuada, né? Porque senão a gente tá numa coisa e já tá pensando na outra. Então, quando a gente tá mais presente, a gente consegue, né, estar totalmente ali. E eu notei isso principalmente quando eu senti muita vontade mesmo de voltar da aula. Porque eu fiquei o primeiro ano do Raul cuidando só dele. E aí, quando ele tava ali por uns 10, 11 meses, eu senti que era o momento de eu voltar da aula. E aí eu percebi que eu precisava, né? E eu falo isso para os alunos também, que eu precisava para mim voltar da aula. E que daí os alunos iam se beneficiar do meu retorno. E realmente foi assim. E quando eu tô lá, eu tô lá. Eu não penso mais em nada. Eu não penso que o Raul tem que fazer tal coisa, ou que se o pai tá conseguindo dar conta dele em casa. Não. Eu fico dedicada totalmente lá. E aí depois que termina a aula, sim, daí eu, né, volto para aquela minha outra função, né, que é os papéis que tu falou lá no primeiro podcast, né, que a gente desempenha vários papéis. Então, isso foi bem bom, assim, para mim, sabe, aliviar a mente, me dedicar e estar presente ali no que eu tô fazendo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, estar presente no que a gente está fazendo naquele momento, em qualquer situação da nossa vida, né, até fora da maternidade, né. Mas também nesses papéis que nós mulheres desempenhamos, porque se a gente for parar para pensar, às vezes você tá lá no trabalho e tá preocupado com o filho que tá em casa, que tá doente, ou que tá acontecendo alguma coisa, ou você tá com o filho, mas tá preocupado com o trabalho, ou com as outras demandas que tem. Então, o quanto é importante a gente ter esse momento que a gente está, onde está fazendo o que está fazendo, presente, né? Conseguir se conectar com aquilo. Quando você tá com o teu filho, você tá efetivamente brincando com o teu filho, dando atenção pro teu filho, que ele sente de fato a tua presença, a tua conexão a ali, tua né? conexão com ele. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? E, na verdade, não é nem só ele sente, você tá conectada contigo, você tá totalmente ali, né? E eu acho que isso é um dos ensinamentos mais preciosos que o yoga trouxe para mim. E aí hoje eu ensino também, né? Como que ferramentas usar para você se trazer para você, né? Não se perder diante daquilo que está ao entorno. E eu digo que se eu fosse mãe há uns 10 anos atrás, porque eu demorei bastante, eu acho, para ser mãe, que eu e o Douglas, nós estamos, meu marido, né? A gente tá há 20 anos juntos. Então, se eu tivesse sido mãe há uns 10 anos atrás, eu teria sido uma mãe bem mais desequilibrada, bem mais confusa, bem menos paciente, né? E eu ainda acho que eu tenho uma paciência curta. Mas eu acho que as ferramentas que eu tenho hoje, né, através desse caminho do autoconhecimento, que o yoga é uma ferramenta na minha vida, me fizeram uma mãe bem mais tranquila, bem mais atenta, né? Perceber os ciclos da criança, também as mudanças, né? Eles vão mudando de fase todo mês, né? Principalmente nesse início, assim, nos primeiros anos. Então, eu acho que eu consigo acompanhar ele melhor por estar, né? Por ter essas ferramentas, por ter feito esse caminho na minha trajetória, sabe? Tu sabe que quando tu fala no yoga, assim, o yoga, ele veio na minha vida num momento que eu tava, assim, passando por transições, né? E eu tava num período que eu tava, assim, tentando me encontrar na minha vida. Eu acho que eu comecei a fazer yoga no início de 2019, se eu não me engano, no início do ano de 2019. E aí
E, nossa, às vezes eu chegava na aula de yoga chorando de tão mal que eu tava. E aí eu saía bem. E aí eu comecei aquele processo de dar continuidade para isso, assim, eu percebo o quanto o yoga me traz centramento, o quanto eu consigo voltar para mim, quando eu tô assim com aquela confusão mental, que parece que eu não vou conseguir fazer as posturas, as respirações, assim, o quanto aquilo faz assim, nossa, volta, né? Eu volto para mim, eu me reorganizo. Então, assim, o yoga também, para mim, é uma forma de regulação emocional, né? É uma ferramenta de regulação emocional. E depois que eu tive o Mateu, eu realmente, assim, tentei, às vezes eu faço em casa, mas eu não consegui voltar a fazer o yoga assim como eu fazia antes, né? E eu sinto muita falta disso. Então, assim, eu até, né, vi que você tem a turma do yoga Mamãe e Bebê, né? Eu até queria ter ido e acabei nunca conseguindo ir para as aulas e queria que tu me falasse, assim, um pouquinho mais, né, sobre esses desafios de retomar o yoga, retomar a prática, porque se tu for parar para pensar, o yoga a gente tenta ali ficar quietinho, né? Com você fazendo as posturas, respirações, e quando você tem uma criança em casa, a criança vai participar, né? Ela vai querer estar ali fazendo as coisas, então como que foi assim para você essa tua trajetória aí do yoga e principalmente depois do nascimento do Raul, né? Tem várias coisas aí, enquanto tu falava, que eu gostaria de falar. Mas, enfim, vamos tentar, né, focar nessa pergunta que tu me fez. Para mim, hoje, né, eu pratico yoga há quase 12 anos, né, eu como praticante. Professora, eu sou professora em torno de 7 anos. Então, para mim, o yoga hoje, ele tem uma esfera muito maior do que aquilo que a gente faz na aula, porque na aula é 1 hora de aula ali. Então, o professor tem que dar uma encaixada em técnicas para poder te entregar e tu sair, né, nisso que tu relatou, assim, sair se sentindo melhor, mais organizada, né. Mas se a gente for pensar no ângulo maior, como é que é o yoga, né, na vida? Então, as posturas, né, como tu falou assim, parece que eu não vou conseguir respirar, parece que eu não vou conseguir fazer as posturas. Lá na vida, né, aqui na vida, quando a gente tá fora do tapete, é assim. Parece que eu não vou conseguir fazer aquela ação, parece que eu não vou conseguir fazer tudo que precisa ser feito. E, de fato, é porque a nossa cabeça tá muito esculhambada, né? Tá muita coisa acontecendo ali na mente. E aí, se a gente não colocar nada aqui na matéria, né, se a gente não fizer qualquer ação que seja, né, um café da manhã para começar o dia, parece que o dia não começa mesmo. E parece que tudo fica na nossa cabeça. Né? Então, é isso que o yoga ensina de fato, é você ir para a vida, né? Colocar as coisas aqui na matéria, porque de fato a gente está aqui, né? Nesse corpo encarnado. E aí eu me senti muitas vezes assim, quando logo que o Raul chegou, né? A gente tem dificuldade de realizar coisas, parece que tudo que a gente precisa fazer está em torno do bebê, né? Então, o que começou a me trazer a percepção, e que eu já tinha antes, mas que naquele momento eu estava meio perdida também, né? Não estava conseguindo encontrar dentro de mim as técnicas que eu tinha. E o que me conseguiu me trazer para isso foi meu marido. Foi no momento, assim, que o Raul estava chorando muito, 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 e que o Douglas mantrou o Om para ele. E ele fez o Om, e o Raul se acalmou. Então, já tinha, num outro momento, visto um vídeo de um pai fazendo, sabe? Mas eu não me lembrava, não conseguia lembrar de nada naquele momento, né? E o Douglas veio, né, com isso. E foi algo bem intuitivo dele, assim. E aquilo fez eu me dar conta, tipo, gente, eu tenho as coisas aqui para usar, né? Eu preciso achar aqui dentro das minhas gavetas internas e trazer essas ferramentas, né? E aí foi quando eu comecei a usar mantra em casa, sabe? Eu colocava o mantra na TV, principalmente quando o Raul tinha dificuldade de dormir, porque quando eles dão os saltos de desenvolvimento ali, né, e de crescimento, eles têm mais dificuldade de dormir, né? Quando amplia a visão deles, eles querem ver o mundo, eles não querem dormir.
Mas eles precisam, a gente sabe que é necessário. Então eu colocava mantras e aí eu fui identificando que tinha mantras que ele gostava mais, assim, que ele se acalmava e que eu me acalmava. Então eu conseguia ficar mais tranquila, ia cantando mantra junto, alguns que eu gostava mais também. E de fato hoje que ele tá com quase 3 anos, ele canta uns mantras. Então assim, é muito lindo de ver, sabe? É muito lindo. No momento ele tá, todas as vezes a gente bota um mantra pra Ganesha, para ele dormir, ele quer aquele, ele já sabe qual que é, ele pede. E não é um mantra muito calminho, sabe? Então é muito engraçado, porque daí tu vai identificando a personalidade da criança, do que ela prefere, né? Além disso, teve momentos assim que ele estava muito bebezinho também, nessas fases de pico, assim, de dificuldade de dormir, que eu usava a bola que é a bola de Pilates, né? Usa muito no Pilates, mas usa também no yoga para gestante. Então eu ficava na bola fazendo ele dormir e às vezes ele não queria deitar, ele não queria ir pro berço, ele não ficava, ele já acordava. Então eu precisava ficar segurando ele para ele fazer uma soneca. E aí eu pegava o meu japamala e ficava ali mantrando o japamala. Então teve várias vezes com ele no colo ou no sling e mantrando o japamala. Então para mim o yoga saiu de uma esfera total assim do tapete, sabe? E eu já tinha essa percepção do quanto ele me auxiliava na autopercepção, né? De eu me dar conta daquilo que eu estava fazendo e como que eu fiz e se estava alinhado com aquilo que eu queria fazer, né? Então, eu me trazia esses questionamentos, mas não por um ângulo de cobrança, não por um ângulo de cobrança mesmo, assim, não quero fazer desse jeito, e de revolta interna, né? Não, mas de uma forma terapêutica, de olhar mesmo para as ações, sabe? E de modificar aquilo que eu queria modificar, né? De trazer essa força interna que o yoga daí faz muito nos asanas, nos pranayamas, né? Então, cada técnica tem o seu valor. E naquele momento lá que eu usei mantra e japamala, era porque eu precisava mais do yoga, mais na meditação mesmo, né? Acalmar, assim, os meus ânimos, vamos dizer, né? Dar uma baixada, assim, nos ânimos. E aí entrar nesse estado de tranquilidade. Então, assim, mudou totalmente o meu trabalho a partir daí, mudou minha percepção. Cada vez mais eu queria acompanhar ali o que estava acontecendo com o Raul e também poder usar o que eu tinha de ferramenta já para a gente ir se desenvolvendo melhor. Hoje eu já cheguei num nível que eu preciso que pessoas cuidem de mim. Então, só as técnicas não fazem diferença. A gente precisa ser cuidada também, a gente precisa pedir ajuda. Então, hoje eu estou numa fase que a fase do desenvolvimento dele está um pouco mais intensa e que eu preciso que outras pessoas me auxiliem, né? E é bem bom também. Eu acho que isso que tu falou, assim, de reconhecer a nossa vulnerabilidade, no sentido de, poxa, eu preciso de ajuda. Eu preciso que outras pessoas me ajudem. E acho que isso vem muito na maternidade, né? Porque acho que antes de eu ser mãe, eu sempre fui muito assim, eu dou conta. Eu faço tudo, eu vou lá e faço sozinha, não preciso de ninguém. Eu faço e aconteço, né? E aí, quando vem o filho, tu percebe que não, você não dá conta sozinha. E tá tudo bem pedir ajuda, né? Tá tudo bem você falar, poxa, né? Eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei sozinha com o Mateu em casa, eu chorei, desesperada. Porque o que eu ia fazer sozinha com o Mateu em casa? Dá um pânico, né? Se ele chorasse, ele não se acalmasse comigo, o que eu ia fazer? E eu lembro que eu chorei muito, assim. E assim, ouvindo você falar das coisas que você fez, que conseguiram ir te centrando, né? Eu lembro que eu li um livro, né? Sobre... Aliás, eu nem terminei de ler todo ele. Nem sei exatamente onde que eu parei, mas assim, até onde eu li, o livro falava muito da conexão mãe e filho, né? Essa conexão mãe-bebê, que quando a mãe não tá bem, o bebê também não tá bem. Então, eu acho que quando o Mateu nasceu, assim, nos períodos que ele tava mais
irritado, que ele estava chorando, assim, por muitos momentos eu tive que parar e pensar, poxa, acho que eu não estou bem. Acho que eu preciso me acalmar, porque se eu não me acalmar, ele não vai se acalmar. E aí eu lembro que eu gosto muito de ouvir Thiago York, essas músicas assim mais calminhas, esse sonzinho assim. E aí eu ligava, nossa, era toda hora, eu ligava aquela música e eu ficava cantando alto, assim como você fazia com os mantras, eu fazia com o Thiago York. Que ótimo, Thiago York. Usem. Ele nem Usem, sabe. mamães, Thiago York. Ele nem sabe disso, né? Sim. Mas ele me ajudou muito no meu maternar no início. Porque mas nem só de mantras vive a minha vida, tá? Nem só de mantras vive a minha vida. Então eu usei bastante Nat Roots. Eu adoro Nat Roots e me acalma bastante também, aquela vibe bem reggae, assim. E aí eu lembro assim, ó, que eu tenho muitos vídeos daqueles momentos assim, a que eu ligava a música e eu até falei, eu quero registrar, sabe, para eu me lembrar, porque eu tenho a sensação que às vezes no pós ali, a gente não lembra da metade das coisas que aconteceram, porque a gente está vivendo uma transição, né, um turbilhão. E eu lembro que eu colocava e eu ficava dançando e cantando alto, assim, e até ele dormia. E aí o Matheus também teve refluxo, né? Então os primeiros 6 meses dele, assim, foram bem complexos, assim, né? Medicação, e daí vomitava, e daí eu ficava preocupada. E eu também não sou uma pessoa calma, né? Eu sou bem agitada. E aí até eu falo agora, né? Ele tá com 1 ano e 4 meses, ele sobe por tudo, ele desce, ele escala, ele brinca, ele não para um minuto. E aí eu fico, nossa, filho, como você é agitado, né? Mas reflexo, filho de quem? reflexo, né? Sim. Da mãe dele, né? Porque eu sou uma pessoa sempre assim, muito, né? Do movimento. E aí, realmente, eu acho que por isso que eu gosto tanto do yoga, porque como eu sou muito assim, né? Acho que o yoga me traz o meditar, né? O respirar. Volta pra cá. Volta. Vamos recolher essas partes aqui perdidas e vamos voltar pra cá. Exatamente. E é interessante tu falar isso, porque teve várias vezes que eu usei a técnica dos asanas, que são as posturas, né? Estendia meu tapete, conseguia acordar, porque daí também, assim, não existe rotina no início. Tu pode até tentar, né? Pode criar uma rotina pro bebê, mas, assim, a tua rotina é meio confusa ainda, né? Então, não tem como tu acordar sempre no mesmo horário. Demora pra isso ganhar um ritmo, né? Então, por vezes, eu conseguia acordar antes do Raul, né? Mas tem umas fases que eles acordam 4, 5 da manhã. E agora eu me lembrei de outra coisa que eu usei. A gente vai lembrando, né? E aí eu conseguia estender o tapete e fazer os asanas. Quando eu não conseguia, teve várias vezes que eu colocava uma música também que eu gostava, mas mais dançante. Não lembro especificamente a música, mas uma música mais dançante. E eu dançava, porque o meu corpo tava, né? Eu entendia que meu corpo ele tava tenso, ele tava assim, ó, com várias coisas novas ali que eu tava sentindo, além de toda aquela confusão hormonal que continua ali depois que a gente tem o bebê. Então eu precisava liberar um pouco daquela energia, precisava tirar. E dançar me ajudava a liberar. Então eu dançava e era sempre bem músicas intensas, assim, chacoalhar bastante o corpo. Me ajudava bastante. E disso que eu falei de acordar cedo, às vezes, que até que o Raul não era tanto, assim, ele acordava umas 5 da manhã, teve um período ali. Mas teve algumas noites que ele acordou 3 horas da manhã, não dormia mais, perdia o sono, né? Para ele já era hora de despertar. E aí eu usei outra técnica do yoga. Essas vezes que eu usei, que foram poucas, foi muito na intuição, assim, que é a meditação da vela. Então eu tinha um altar, né, porque ele, na época ele nem, acho que no máximo engatinhava, não lembro bem que fase que foi. Então ele não se espalhava pela casa. E aí eu ainda conseguia ter um altar baixo, né. E aí tinha o altar e a vela estava sempre ali. E aí eu acendi a vela e eu sentei, tem até foto disso. Sentei com ele na frente da vela e aí a gente ficou olhando para a vela e ele se acalmou e em torno de 40 minutos por aí ele voltou a dormir, daí voltou o soninho.
e daí não chorou, né? Ele ficou concentrado no fogo ali da vela, né? Que é a meditação que a gente faz com a vela. Assim. Essa técnica da vela é ficar olhando como que... Tu fixa o olhar na chama da vela e fica olhando. E aí, por vezes, o teu olhar, né, a tua visão, ela vai ficar distorcida ou vai ampliar a chama da vela, né? Quanto menos tu conseguir piscar, né, e manter o foco do teu olhar ali, melhor. E o que é basicamente isso, né? É você trazer essa clareza do fogo, né? Essa luz do fogo. É acalmar os teus pensamentos e permitir que venha discernimento, clareza, né? Que a tua mente foque em algo, né? Então, e aí era o que ia acalmando e ele entrou no sono e eu também ficava mais tranquila, né? Por estar ali fazendo uma coisa que eu gostava ainda, porque eu acho que, de fato, isso faz toda a diferença. Quando a gente consegue encontrar ali uma coisa para te salvar daquele momento, que é uma coisa que traz prazer para ti, né? Então, cada vez que eu falo sobre isso, eu percebo, nossa, como o yoga é presente na minha vida, assim, sabe? Como quando teve momentos que eu consegui resgatar aquilo que eu já sabia e que me ajudou. Nossa, você relatando isso assim, eu percebo que como a gente tem muitas ferramentas internas que a gente aprendeu em algum lugar, vivenciou, ou que a gente já fazia, e parece que, às vezes, a gente, quando tá no meio do turbilhão ali, como você falou, parece que a gente esquece tudo, né? Só que tá tudo ali dentro. E aí, às vezes, ela vem, né? De forma intuitiva, e aí você consegue resgatar todas essas ferramentas que tu tem ali dentro para te auxiliarem nesse processo, né, da vida, da presença, do nutrir, do resgatar, né? E aí, também olhando para tudo isso, né, Débora, eu fico pensando assim, como nós mães, a gente tem uma preocupação de levar um ensinamento para os nossos filhos, né? De o que a gente está ensinando, o que a gente está colocando na rotina deles que faz eles serem pessoas, se desenvolverem como pessoas boas, né? Pessoas de caráter, que eles aprendam também a ver valor no simples, né? No dia a dia. E eu acho que, para mim, assim, um dos maiores aprendizados, assim, do Mateu, né? Do meu filho, é ver o quanto a gente pode ser feliz na nossa rotina, né? O quanto a gente pode ser feliz tomando café da manhã com eles. O quanto a gente pode ser feliz quando a gente abre a porta e eles vêm correndo receber a gente Sim. na porta. Querendo ver a gente, né? Não tem mais ninguém na vida que faz isso. É só eles que querem tanto a gente assim. E é uma fase. E é uma fase, né? Entra numa fase lá na frente que eles não vão mais vir tão intensos assim. Eu acho que depois que eu tive o Mateu, assim, eu aprendi a valorizar muito mais as coisas simples. A rotina, o dia a dia. Não sei como foi para você, assim, esses aprendizados, assim, né, do filho, assim. Bom, o Mateu veio, assim, como um grande ensinamento para mim. Sabe, ele veio transformar a minha vida para muito melhor, né? A gente tem inúmeros desafios aí no meio, inúmeros sentimentos que eu acho que precisam ser validados. A gente precisa falar a verdade, falar a real, né? Falar o que ninguém conta sobre a maternidade, mas assim, a gente precisa falar o quão bom é também, o quão transformador, né? Eu acho que o filho traz luz para as nossas sombras. Acho que tudo que a gente tem de sombras ali, ele vem e ilumina, e a gente tem que trabalhar aquilo. Porque se a gente não gostava disso ou daquilo, ou que o nosso pai ou a nossa mãe fazia isso ou aquilo, será que a gente não está repetindo agora com os nossos filhos o que a gente achava que era ruim? Né? Será que a gente está, de fato, trazendo, né, um ensinamento, coisas para os nossos filhos que a gente realmente gostaria, ou a gente está repetindo o automático, né? Então, acho que isso, assim, é um dos maiores aprendizados, assim, né, da maternidade, é olhar para as nossas sombras, enquanto seres humanos, né?
para os nossos traumas, as nossas crenças, os nossos esquemas, as nossas dificuldades e aprender a lidar melhor com aquilo. Não sei, assim, qual é a tua percepção disso, se tu também se sentiu assim. Então, assim, do simples, né, primeiro. Eu acho que cada família, eu falo isso sempre para minhas alunas, para as alunas que são mães, para as alunas que são do yoga do mamãe e bebê, né, que como eu falei, foi um projeto que aconteceu depois que eu me tornei mãe, né, que veio essa inspiração e que surgiram alunas naquele período que queriam, né, mães que queriam, e que é muito precioso, assim, as trocas, sabe, um trabalho bem legal. Para mim, que me nutro, e para elas. Eu sempre digo que cada família tem a sua rotina, tem os seus esquemas, né? A mãe trabalha assim, o pai trabalha assado, em casa é dessa forma, tem babá, não tem babá, tem creche, não tem creche. A criança vai desde o início na creche, né? Desde ali dos 3 meses. Não, a criança fica em casa, que nem o meu ficou até 1 ano em casa. 2 anos em casa, né? Porque no 2º ano as vós ajudaram. Então ele foi esse ano para a escola, né? Mas assim, depende muito da tua rede de apoio, da tua rotina, de como é a tua família, de qual é o teu poder aquisitivo, né? Como que é essa família estabilizada financeiramente, como é essa família estabilizada emocionalmente, porque às vezes não tem estabilidade emocional para manter a criança no 1º ano em casa, precisa ir para a creche, também precisa daquela rede de apoio que é a creche também, né? Para dar um respiro. Então, tem mães que sentem essa necessidade. E eu cheguei num momento que eu senti necessidade. Agora não dá mais, o Raul precisa ir para a escola, né? Porque eu e o Douglas trabalhamos em casa também, né? Uma parte do período ali eu trabalho em casa. Então, pra gente já não dava mais para conciliar, tava muito confuso. Então, isso do simples que tu falou é importante, mas é importante reconhecer qual é a minha condição de tudo isso que está acontecendo. Como que eu recebi essa criança aqui, né? Então, a gente também teve, claro, não era assim, nossa, que poder aquisitivo que a gente tem, mas a gente tinha uma reserva para poder manter ele em casa e a gente trabalhar um pouco menos, né, no 1º ano. Então, a gente precisou fazer concessões ali, escolhas, né? E eu não me arrependo de nada disso, né, dessas escolhas que a gente fez. Mas como eu volto a dizer, né, todas as técnicas que eu falei aqui que eu utilizei, isso são as minhas vivências, né? Então, assim como tu relatou, tu teve a tua vivência de que em algum momento foi bom para ti dançar e cantar alto, e aquilo te ajudou naquele momento ali com o Mateu também. Então, é a gente resgatar aquilo que é nosso. E isso é muito simples, né? É muito simples, uma coisa simples, é uma técnica simples e que para você faz bem. O teu corpo tem aquilo embutido em algum lugar ali e que te trouxe, né? E aí, da simplicidade com eles, é a mesma coisa. Às vezes não. Geralmente eles só querem que a gente fique com eles. Uhum. Não importa o que tu tá fazendo. E daí assim, tu precisa lavar uma louça? E aí tem, né, famílias que têm resistência a botar a criança a ajudar. Ele só quer ficar ali contigo, né? E aí se tu não colocar, tu não vai fazer aquilo que precisa ser feito em casa também. E a tua casa vai ficar um caos. Né? E a tua vida vai ficar um caos, porque daí isso na tua mente vai te incomodar também, né? A bagunça fora vai também gerando a bagunça dentro e vice-versa, né? Então, eu acho que colocar a criança a fazer ali o que tu tá fazendo junto, né? Ou, tipo, inventar a brincadeira, né? A partir do momento que ele entende a brincadeira, porque quando eles são bem pequenininhos, eles ainda não conseguem entender, né? Eles vão começar a aprender a brincar. Então, a gente integrar eles ali e, por vezes, a gente abrir mão de tudo aquilo que precisa ser feito para ficar só com eles e para fazer o que eles querem, né? Para ficar na brincadeira deles, para fazer uma coisa simples ali com eles, que é às vezes sentar ali no tapete e, sei lá, brincar de carrinho, brincar de bola, né? Brincar com algo ali que seja do universo deles e que tá afastado do nosso só, né? Não é que não é do nosso, só tá afastado porque a gente tá brincando com outras coisas na vida adulta. Então, eu acho que isso é bem precioso, quando a gente se dá conta que a gente precisa também, né, entrar nesse lugar da criança, resgatar a nossa criança para estar ali com o nosso filho, né. E aí, em relação às sombras, então, né, e é isso que tu trouxe da ancestralidade, né, daquilo que vem com a gente, assim, na família. Eu vou entrar num lugar que é bem difícil para mim falar, assim.
E que é um lugar mais atual, assim, que eu ando percebendo que quando o Raul fez 2 anos por ali, em torno dos 2 anos, um pouquinho antes, ele começou já com aquela fase da autonomia, que tem gente que chama de birra. Mas a birra é só porque a criança quer fazer o que ela quer do jeito que ela quer. E a gente impede, né? Porque a gente quer que ela faça do nosso jeito, da nossa maneira. E a nossa maneira, vamos dizer assim, é a mais certa. Mas aquela criança, ela tá aprendendo. Né? Ela tá aprendendo. E como é que ela vai aprender se tu não deixar? E aí eu também tô aprendendo. E aí como que eu vou aprender se eu também não deixar? Eu preciso deixar as coisas acontecerem, né? Nem tudo tá no meu controle. Apesar de muitas vezes eu achar que tá. E eu tô falando de um lugar pessoal meu. Então veio muitas coisas assim, falas que ressoaram e que eu me dei conta que não eram falas minhas. Que eram falas que vinham lá da minha mãe. E que não é ruim, é o jeito que minha mãe conseguiu fazer. Né? O jeito que para ela era o certo, ou que ela conseguia fazer. Mas eu comecei a me dar conta que aquilo não era meu. E que eu não queria fazer daquele jeito. Só que muitas vezes a gente vai entrando num lugar de tipo, tá, e daí eu não sei fazer. Eu falava várias vezes pro meu marido, eu não sei fazer de outro jeito, só sei fazer desse jeito. E aí, mas isso foi gerando um certo caos. Um caos mesmo, assim, de eu criar muita irritabilidade, eu entro num lugar de raiva, vou perdendo o equilíbrio mesmo, né? É uma tendência pessoal minha. E aí eu preciso de ajuda, como eu falei antes, né? Então eu não estava mais conseguindo dar conta sozinha com as técnicas que eu tinha. Eu precisava de outras técnicas, né? De outras coisas e que alguém cuidasse de mim. Então eu fui por um outro ângulo que eu gosto muito, que eu sintonizo muito, que é as plantas, né? Então, apesar de eu ter toda a relação com os cristais, né? De eu auxiliar as pessoas com os cristais, de eu estar sempre usando eles comigo, eu precisava que alguém cuidasse de mim. E as plantas, eu me sintonizo muito com a vibração delas. Então, eu pedi ajuda para uma amiga, que é terapeuta nessa linha de botânica. E aí, a gente está fazendo trabalho nesse sentido, assim. E tá sendo muito bom, assim. Tô vendo resultados mesmo. Terapia no consultório mesmo, né? A gente conversa. Psicamente falando, assim, reconhece os padrões, né? E aí usa das ferramentas para transformar e ainda tem as plantas para ajudar, né? Com floral, com spray, enfim, com outras técnicas ali que auxiliam. Então, eu acho que tem momentos que a gente precisa se dar conta, assim, eu não preciso fazer tudo sozinha. E é aí que a gente encontra um equilíbrio com o feminino, né? Que traz umas curas em relação também à ancestralidade, né? Então, eu preciso pedir ajuda. A gente não consegue tudo sozinho, porque conseguir tudo sozinho é o desequilíbrio lá no masculino. Então, como é que eu vou fazer para, né, ajustar esse negócio? Então, mas muitas vezes eu falei pro Douglas, essa é a mãe que o Raul tem. Essa é a mãe que o Raul tem. Eu sou assim, sabe? Então é uma forma também da gente se aceitar, né? É na aceitação que a gente consegue olhar daí com carinho, com afeto para quem a gente é e aí transformar, né? Tentar pelo menos transformar as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Olhar por outros ângulos. Não adianta, naquele estresse, naquele caos, se odiando, a gente não vai conseguir transformar nada, porque tu não vai ver luz no fim do túnel, né? Tu só vai ver caos. Eu acho que o primeiro passo, né, pra gente ficar melhor, pra gente conseguir voltar e se centrar, é a gente aceitar quem somos, né? Acho que é aceitar quem somos, aceitar a situação em que estamos, né? Que aí a gente, dentro da psicologia, né? A gente fala na teoria da aceitação, né? Que é como a gente aceita primeiro, aceita o que a gente está vivendo, aceita quem a gente é, para daí a gente poder se abraçar, se acolher, se curar, né? Porque eu também, assim, quando eu engravidei, eu comecei a fazer psicoterapia, né? Eu fui para psicóloga, porque eu não estava dando conta sozinha. Eu grávida fiz também.
eu, assim, o primeiro trimestre da minha gestação, eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida. Assim, foi uma questão hormonal, né? Porque muda muito e eu cheguei a achar que eu tava com depressão no primeiro trimestre da minha gravidez. E isso ninguém fala, né? Ninguém conta. Isso ninguém conta. Porque, assim, tu tá muito feliz porque eu engravidei, quando a gente decidiu engravidar, né? Foi consciente, a gente queria aquilo. E aí, quando eu engravidei, eu me sentia muito deprimida. E ainda eu tinha... Eram duas polaridades ali, tu sentindo, né? Duas polaridades. E aí, como que eu vou falar pra alguém que eu tô me sentindo deprimida? Se eu tô tão feliz? Se eu queria isso. Se eu queria isso, eu queria engravidar, eu queria ter um filho, como que eu vou me sentir deprimida? Eu não posso me sentir deprimida. Não posso contar pra ninguém, inclusive, que eu tô me sentindo deprimida. Então, eu precisei ir pra psicóloga. E eu vou até hoje. E foi o que me ajudou a passar por esse processo. Porque na minha gestação, a gente descobriu que a minha mãe tinha um aneurisma na cabeça. E aquilo, pra mim, foi, assim, um baque. Eu chorava muito naquele período até a gente conseguir buscar os médicos, entender que a gente ia acompanhar, que não ia precisar fazer cirurgia, né? Porque a minha mãe é muito importante na minha vida. E ela hoje desempenha um papel, assim, ainda muito mais importante como vó, porque é ela que me ajuda com o Mateu, né? E aí, na minha gestação, ela também teve que fazer uma cirurgia. Agora me fugiu o nome, que ela teve que retirar também. E aí foi tudo isso na minha gestação. E aí foi um turbilhão na minha gestação que eu vivi. E aí, como lidar com isso? A gente precisa de ajuda. E como, então, primeiro aceitar que eu não dou conta sozinha, que eu não tenho toda essa força para fazer tudo sozinha, que eu preciso que as pessoas me ajudem, eu preciso da minha psicóloga para me ajudar, eu preciso do yoga. Que eu não preciso fazer sozinha também, Não preciso fazer sozinha. Que eu posso contar com o yoga para me ajudar a me acalmar, que eu posso contar com a minha psicóloga para me acolher, para me trazer também ferramentas, ou eu posso contar com as terapias alternativas, que eu posso compartilhar com uma amiga, de repente. Com amigas, com o marido. E que o marido é um ponto de apoio, sabe? Eu, assim, muitas vezes eu falei pro Júlio, né? Logo que o Mateu nasceu, assim, acho que na primeira semana, quando desceu o leite, eu tava me sentindo muito mal, porque me deu um mal-estar, assim, tipo uma febre, né? E eu falei pra ele... que pode dar, né? Que pode dar. E eu falei pra ele, eu não tô bem, você não tá entendendo. Eu falava assim pra ele. E aí, queridos, também... eles não entendem mesmo, né? Porque é a gente que tá passando por aquilo. E ele também teve que passar por todo esse processo junto de lidar comigo, que era outra pessoa. Eu era outra pessoa, não era a mesma pessoa que ele tinha conhecido, né? Porque muitas mudanças, assim, quando vem, assim, a gestação, mudança hormonal, quando nasce o bebê, outro boom de hormônios, né? A mudança na nossa vida. Então, realmente, assim, o se aceitar, né? Poxa, eu sou assim. Poxa, eu sinto raiva. Eu sinto raiva, eu também sinto isso, a gente tem aí em comum. Que às vezes eu tenho muita raiva de alguma coisa, assim, raiva daquilo, eu quero fazer aquele negócio diferente, eu quero mudar, e como fazer isso? E acho que é realmente... E entender o que é a raiva, né? O que é a raiva? Por que eu acho que é tão ruim assim, a raiva, né? Como que analisar essa raiva, né? Eu acho que isso é processo de autoconhecimento, né? E toda vez que a gente recusa um sentimento, né? Que a gente não quer sentir aquilo, ou que a gente não quer aceitar que sente aquilo só aumenta. Vem a maior, Ele aumenta maior. E ele vai ali ó, te tirando do centro. Porque o sentimento vem para te dizer alguma coisa.
Ele quer te comunicar alguma coisa. E você precisa acolher o sentimento, olhar para ele, abraçar ele. Né? Entender o que ele está querendo te dizer. Para daí, então, ele se tornar mais... diminuir aquele sentimento e ir acalmando, né? Sim, e você usar dele, né? Você usar aquilo como uma ferramenta também, né? Que teu corpo se comunica daquela forma. O que é que tá acontecendo aqui que tá chegando esse negócio para mim, né? Por que eu tô me sentindo assim? Por isso que a terapia é tão importante, né? Eu acho que falar... As terapias, né? As formas de cuidar. Sim. E eu acho que falar... até a gente estava falando um pouquinho sobre isso quando você chegou antes de começar o podcast, né? Como a fala, ela é algo necessário e poderoso e potente, né? Eu acho que esse também foi um dos objetivos quando eu criei o podcast. Foi, assim, trazer esse espaço de fala, porque como a fala nos ajuda a nos regular, nos centrar, nos colocar no mundo, né? Assim, falar, poxa, eu tô sentindo isso, poxa, eu preciso de ajuda, poxa, eu sinto que não sei mais quem eu sou, eu sinto que aquilo ou que isso. E quando a gente fala, as coisas parecem que vão se colocando no seu lugar e vai começando a fazer sentido. Assim... É a gente se ouvindo também, né, a gente Paola? se ouvindo. Porque quando a gente fala, a gente se ouve, né? Senão parece que fica tudo ali na nossa mente. E aí é o que eu te disse antes, né? A gente traz, a primeira ação é o verbo, né? A gente trazer pra cá. Tá aqui agora, né? Nesse espaço aqui, né? Que a gente ainda não vê, que ainda, digamos, é uma coisa que a gente não tateia, né? Mas ele tá aqui agora, já não tá mais só aqui, né? No mundo das ideias. Tá no mundo, né, material aqui. Alguém me escutou, então quer dizer que, né, vai tomar forma de algum jeito isso aqui que eu disse, né. Então, quando a gente tem uma ideia, vou dar o exemplo do Yoga para Mamãe e Bebê e do podcast, né, que é o que a gente estava falando, que nasceram depois da maternidade, né, que são coisas que a gente quis fazer depois da maternidade e que hoje me satisfaz muito, assim, me deixa muito feliz fazer esse trabalho do Yoga para Mamãe e Bebê. E a gente sempre tem um período da aula que é as mães poderem conversar, elas falarem sobre elas. Geralmente é quando elas chegam, porque elas já chegam todas assim, estabanadas, né? Aquela coisa assim, cheguei aqui na sala. Então aí elas já começam a falar, conversar e fazer suas trocas, né? E perguntar como é que foi para você essa fase, né? A fulaninha, né? O bebezinho assim, tá comendo? Não, tá dormindo? Não. Então, como é que você faz, né? Então, essas trocas das pessoas que estão ali, das mulheres que estão ali na mesma fase, que ajuda também elas acalmarem o que elas estão sentindo, elas perceberem que não é só com elas. É um pouquinho diferente, sempre é, mas é parecido. Então, assim, não tô sozinha, né? Tipo, tem alguém passando pela mesma coisa que eu, vai conseguir me entender, pelo menos, me aceitar, né? E aí, por vezes, ontem foi uma aula que eu só deixei elas falarem. E fiquei escutando, assim, e contemplando aquilo. Ai, que bom, né, proporcionar isso também. Mas tem outros momentos que eu trago. Olha, quando o Raul estava nessa fase, né, a gente fez isso, né? Quem sabe, se vocês quiserem testar, né? Aí elas já perguntam, e como é que foi a lavagem nasal? E como é que foi aquilo, né? Aí já vai vindo outras questões. Mas é importante para a gente trocar também, né? E para sair da nossa cabeça, para a gente encontrar semelhante, né? Semelhante atrai semelhante, é mais ou menos isso. Então, assim, tem alguém que vai me entender, que vai aceitar o que eu tô passando, que não vai me julgar, né? Então, é importante, eu acho que falar já por si só terapêutico, né? E olha, como é legal essa tua ideia, esse teu projeto do Yoga Mamãe e Bebê, né? Depois que você virou mãe, porque assim, às vezes as mães não vão na academia, não vão no yoga, não vão no pilates, porque eu vou fazer o que com o bebê? Eu vou deixar com quem? Eu não consigo, eu não, né? E aí, assim, você acolher elas do jeito que elas vêm, né? Porque assim, para você pegar o filho e tirar de casa e levar, já é um baita movimento, porque aí você pega a fralda, pega o mamá, pega a mochila, pega a roupa, porque se acontecer alguma coisa tem que ter mais uma muda, leva não sei o que, tu sai assim carregado com a criança, um monte de coisa,
E aí nossa, saiu já uma vitória sair de casa. Sim. E aí você ter um espaço que acolhe o teu filho junto, que você pode ir ali fazer, né, o yoga como compartilhar com o filho, que ele também participa, você ter essa troca com outras mulheres que estão no mesmo momento de vida que você. É muito precioso esse teu projeto do Yoga Mamãe e Bebê, é uma coisa assim incrível. E eu tenho certeza que quanto mais mães souberem, mais mães vão querer participar. Porque é a maior dificuldade, eu acho, das mães, assim, né? De você conseguir conciliar. Ai, tô toda trancada, né? Tudo bem, faz parte do clima. Você conciliar isso, né? Conciliar a tua rotina ali. Com aquele outro serzinho com aquele junto, outro né? serzinho junto. Eu senti bastante dificuldade de sair com o Raul no início, assim. Eu sentia medo, que tem, assim, eu acho que para cada mulher é muito diferente, mas que existem similaridades entre algumas mulheres, né? Então eu sentia medo de sair com ele de carrinho na rua, sabe? Eu demorei para ultrapassar essa barreira em mim, assim, para poder sair de casa, sabe? Para querer também sair. E aí eu me dei conta que tinha outras mães que também tinham essas dificuldades, né? E assim, tem algumas mães que já não tem tanto, que você vê que levam para academia. Tudo bem, a academia vai aceitar ali aquela criança no bebê conforto, ótimo, né? Se você consegue, parabéns. Eu tive muita dificuldade. Então, quando aconteceu de eu dar aula de yoga para mamãe e bebê, eu já tinha voltado a dar aula fazia uns 4 meses. E aí eu notei que tinha várias mulheres ao meu redor que tinham bebês, várias amigas que tinham se tornado mães. E aí eu convidei elas para virem, né? Uma mãe, uma amiga mãe, que já era mãe do segundo bebê, tava grávida na época. Ela me jogou a ideia, sabe? E aí vamos ver se isso aí acontece, então. E aí depois que ela falou, assim, foi meio que se moldando o negócio, acontecendo. Só que essa técnica que eu dou, ela tem um prazo de validade, porque a criança começa a caminhar e aí ela começa a querer explorar o espaço. E aí a sala de yoga, ela não é totalmente propícia a essa aula. Então ela tem ali um prazo de validade, em torno de 1 ano e 2, mais ou menos, a gente ainda consegue acolher a criança, né? Se é uma criança que começa a caminhar muito antes, ali por 9, 10, 11 meses, tem crianças que já começam, né, a explorar o ambiente muito mais, se levantar. Aí já não comporta, né? Porque a gente não consegue daí cuidar da criança e fazer a aula ao mesmo tempo. Mas foi algo que foi acontecendo, assim. Então daí esse ano surgiu uma outra turma. Eu achei que ia encerrar o projeto no passado e deu, entendeu? Acabou a turminha e tudo certo. Aí esse ano surgiu outras mães e a gente fez uma turminha nova, né? Então eu percebo que é um grupo sazonal que vai se abrindo, né? Que daqui a pouco esse se encerra e aí quem sabe vai chegar outra, sabe? Então para mim também foi um aprendizado no sentido de que talvez tenha começo e fim. E eu sofri um pouco lá na primeirinha turma, né? Que encerrou. E aí surgiu essa outra e eu, então é diferente do que eu tava achando que era, né? Talvez tenha períodos, né, dessa turma acontecer. E aí uma mãe vai indo, outra vai chegando, né? Essa turminha que tá agora, já teve 2 mães que participaram, e daí voltaram a trabalhar, elas ficaram um pouco mais de tempo do que os 3 meses, acho que uma ficou 3, 4 meses, outra 6 de licença. Não, uma ficou 1 ano e a outra 4, enfim. E aí elas ficaram o período que deu ali e já encerraram. E as outras continuaram, sabe? Então também tem isso, né? De cada família ter a sua rotina, as suas funções. E aí cabe por um tempo, né? E aí quem disse que tu não pode fazer só por um tempo? Daqui a pouco vai acontecer outras atividades aí na tua vida que podem te auxiliar, né? E na verdade, assim, ó, se tu parar pra pensar, o maternar, ele é um eterno encerrar de ciclos, né? Então, esse período aí que as mamães passam ali é um ciclo. Elas vão aproveitar aquele ciclo o máximo possível, vai ser muito terapêutico para elas, né? Vai ser excelente. E elas vão encerrar e elas vão para o próximo. É isso.
e você também acaba aí passando por vários ciclos e várias mamães, né, de várias situações. E aproveita os bebezinhos. Aproveita os bebezinhos. Que já o meu já não é mais bebezinho. Porque eu acho que é o maior desafio da maternidade você entender que você está criando o teu filho para a vida, para o mundo, não é para você deixar ele guardado para você. Então é todo um processo. Primeiro ele só dormia no meu colo, depois não dorme mais. Aí ele amamentava no peito, depois não amamenta mais. Então, assim, eu percebo que a todo momento a gente está encerrando um ciclo na maternidade. E que se a gente não aceitar o encerramento do ciclo, a gente sofre e traz sofrimento para a criança, porque a gente não dá autonomia para ela. Uhum. Então, quantas vezes o filho está pedindo não autonomia, permite, né? Tá pedindo autonomia, a gente tá vendo que ele tá mudando e a gente não quer que ele mude, né? Não quer encerrar aquilo, não quer... E assim, isso também... Pra gente também é difícil às vezes se dar conta, né? Não, pra mim... Tipo, ai gente, isso aqui já não tá mais dando certo. O que tá acontecendo aqui? Pra mim é um dos maiores aprendizados, assim, também, que veio com a maternidade, é aprender a encerrar os ciclos. Quando eu desmamei o Mateu, foi com 11 meses, eu fiz um encerramento do ciclo com ele. Eu fiz tipo uma despedida do mamá. E aí eu fui dando mamazinho para ele, fui explicando que agora ele já estava comendo, que agora ele já não precisava do mamá exclusivo da mamãe, que ele tinha outras fontes de alimento para ele, que a mamãe ia estar sempre ali para ele, mesmo que não estivesse dando mais mamazinho no peito. E eu chorei muito nesse dia, na hora de fazer essa despedida. Que o encerramento era quase mais pra ti. Porque acho que era mais difícil pra mim do que pra ele fazer o desmame. Mas foi, assim, tão bonito conseguir fazer aquilo, sabe? Assim, pra mim e pra ele, assim, foi tão importante eu ter feito aquilo. E isso me trouxe o aprendizado de entender que, poxa, daqui a pouco teu filho vai estar com 12 anos, vai estar entrando aí na adolescência, daqui a pouco ele vai estar com 18, ele vai para a vida, ele vai trabalhar, vai ter a família dele, e que quando o filho nasce, a gente se dedica ali 24 horas, mas que não vai ser para sempre assim. Que a gente está criando um ser humano para o mundo, para ele ter a autonomia dele, fazer as escolhas dele, né? Acho que é um dos maiores desafios e aprendizados da maternidade, né? Sim, e soltando, né? Soltar. Porque senão, assim, a gente acaba se tornando aquela mãe que é um peso pro filho, né? E na vida também é assim, né, Paola? Nas nossas questões pessoais, porque às vezes tem mães que não querem voltar para aquilo que elas faziam antes. Como uma função de trabalho, né? Não querem mais aquela vida. Ou uma mãe que era só dona de casa, de repente sente que precisa de outra coisa, né? Então, para cada uma é diferente, volto a dizer. Né? Para nós, a amamentação foi até 2 anos. Então, também foi bem gradual a despedida ali. Foi bem, né, lento, assim. E também foi dentro dos nossos limites lá. Mas é o ciclo, né, dentro da família, né? Para ir dormir na caminha do Raul também, que hoje ele dorme na caminha dele, né? Tem família que ainda o bebê dorme, a criança dorme na cama com os pais, né? Então, cada um dentro das suas possibilidades também de ir soltando, né? De ir reconhecendo, né? De ir se dando conta. Mas quanto mais a gente está atento à nossa vida, a gente volta lá no nosso primeiro ponto, que é a presença. Quanto mais a gente está atento, mais a gente se dá conta desses finais de ciclo, né? E a oportunidade de começar um novo ciclo. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente também tem que estar disponível para isso acontecer, para a mudança acontecer. Porque senão a gente vai estar barrando o desenvolvimento deles, né? Travando. E o nosso próprio, porque a gente está aprendendo com eles o tempo inteiro. Então, assim, eu me impeço também de aprender como fazer diferente. Se eu tô querendo manter daquele jeito ali, né? Eu acho que é nos permitir encerrar um ciclo para que o novo venha, né? E para que o novo traga os seus aprendizados e as suas belezas e os seus desafios, e acho que esse é o processo de evolução que vai nos tornando cada vez melhores,
cada vez mais presentes, cada vez mais seres humanos, né? Que não somos máquinas, né? Então, acho que é isso que nos torna seres humanos, é essa presença, é esse olhar para compreender. Não fazer no automático as coisas, esse né? olhar com respeito, entender que cada um tem um momento, cada um tem um ciclo, cada um acha o seu melhor momento para cada coisa, e tá tudo bem, não é tudo igual para todo mundo, né? Mas, Débora, eu queria ter... Quanta conversa, a gente poderia passar aqui o dia todo conversando. Eu queria te pedir se você tem alguma ferramenta, você já ensinou várias aí para as mamães, né? Mas alguma ferramenta, alguma respiração, alguma coisa que você acha que poderia ensinar hoje aqui, para que nesses momentos de agitação, assim, de pensamento acelerado, de desespero, que quem sabe possa ajudar, né? Possa tentar trazer aí, centrar um pouquinho, não sei o que, se tu pensou em alguma coisa. Sim, tem uma... Primeiro de tudo, eu acho que a respiração, dentro do yoga, a respiração, na verdade, ela é chave, né? Ela é importante durante toda a prática, a gente reaprende a respirar, basicamente, né? E a se dar conta ali que a tua respiração é constante. Então, por vezes, quando a gente tá muito... Tenho certeza que todo mundo aí que vai ouvir a gente vai se dar conta disso. Quando a gente tá, assim, numa estafa, né? Tipo assim, muito acúmulo, a gente faz o quê? Dá um suspiro, né? Tipo, às vezes a gente nem se dá conta, mas o corpo é tão sábio que ele mesmo faz e a gente às vezes nem percebe. E por vezes a gente percebe, né? A gente se dá conta que faz aquele suspiro e que não é raciocinado, né? Não é assim, é uma coisa intuitiva mesmo. O corpo tá pedindo, né, de fazer aquela liberação. E a gente faz uma exalação mais intensa. Então, isso por si só, o suspiro já é uma liberação, tá? Mas a exalação do ar saindo pela boca, né? Normalmente a gente respira só pelo nariz. Se a gente não tá respirando só pelo nariz, já tem um desequilíbrio aí, né? Então, normalmente é só pelo nariz. Mas a exalação pela boca, ela estimula a gente a se acalmar, a tranquilizar, a resfriar o corpo. Então, quando tá muito intenso, a gente tá hiperaquecendo o corpo, né? A gente tá com muitas emoções, com muitos acúmulos, às vezes com muitos pensamentos. Então, a gente imagina que tá hiperaquecendo o corpo. E a exalação pela boca, ela resfria, ela calma, ela vai aliviando, né? Então, ela vai tirar esse desequilíbrio de hiperaquecimento. E aí, a gente inala pelo nariz e solta pela boca, como a gente fez lá no início, soprando como se fosse num canudo. Então, a exalação é como se fosse num canudinho imaginário. E se chama Kaki Pranayama. A gente usa dentro das práticas do yoga, às vezes até no final da prática, quando é muito intensa, para apaziguar um pouco. Então, a gente inala pelo nariz e solta como se estivesse soprando num canudinho até o final. E a gente nota que a exalação, ela vai ficando mais longa. E aí a Paula faz de novo para mim poder guiar. Então, vai inalar pelo nariz, preencher, e aí exala, soprando nesse canudinho imaginário. Só sintonizada com a tua exalação e mais nada, assim. E aí essa exalação, ela fica comprida e a gente deixa todo o ar sair. E a gente faz de novo, agora eu vou fazer junto. E aí, quando finalizar, a gente pode fazer só 3, já nota, assim, uma diferença muito grande. A gente respira naturalmente, deixa ali os olhos fechados só por um instante, para notar essa diferença, essa mudança acontecendo. E essa mudança acontece de dentro para fora. E aí, a gente já abre os olhos. Então, é algo muito simples, que não precisa fazer muitas vezes, assim, 3 vezes a gente já sente a diferença. Às vezes só de abrir os olhos parece que tu percebe que tá tudo mais claro. Eu ia falar isso.
Só de fazer agora, a técnica agora já... Ai, parece que traz uma leveza, né? E como a gente pode usar isso no dia a dia, assim, no trabalho? Às vezes tu tá lá no trabalho, tá estressante, tá, né, exaustivo, dá essa parada, né, faz essa respiração, ou quando o filho tá fazendo uma birra, dá uma respirada, né, antes de falar alguma coisa, né, dá uma respirada, como isso nos ajuda e, volta, calma, oxigena o cérebro. Isso, quando a gente tá ou muito ansioso, ou assim, numa expectativa muito grande, né, num nervosismo, assim, tu vai ir para uma reunião, por exemplo, né, mas algo que tá ali, né, te deixando assim já meio excitado demais, talvez, isso já vai te pacificar. Então, nem sempre é no momento de, assim, de estresse só, né, às vezes é no momento de né, muito estímulo, e tu precisa dar uma relaxada. Então, é uma ótima sugestão. Débora, então eu queria te agradecer por ter participado desse episódio do podcast. Acho que a nossa conversa foi muito valiosa aqui, com muitos aprendizados. Foi um prazer te receber. Eu queria te agradecer que a Débora tem a Firmamento Cristais, né? E ela me trouxe, então, como que é o nome da pedra? Agora me ajuda. Jaspe vermelho. Ela me trouxe uma jaspe vermelho. E me conta, então, os benefícios. O jaspe, ele é um cristal que trabalha muito o enraizamento, a firmeza, a segurança. Então, ele trabalha sempre no nosso primeiro chakra, né? O chakra que está localizado na região do períneo. E, energeticamente falando, né? Ele traz essa sensação de firmeza, de estabilidade, de sustentação, né? É como se fosse uma base, é como se fosse o nosso chão. Então, ela traz essa energia. Então, eu queria te agradecer pelo presente que você me deu, eu amei. E já deixei aqui, ó, né, para participar aqui do nosso podcast hoje, junto, trazer essa energia aqui para nós. E dizer que foi incrível esse tempo que nós estivemos juntas. Muito obrigada. Se vocês gostaram, então, desse episódio, comentem aí, compartilhem com mais pessoas. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo, maravilhosas!